dessa nossa grande maratona, eu vou mostrar para vocês como criar conteúdo todos os dias, tá? Como é que a gente faz para criar todo o teu conteúdo em 2021? Sei que postar, saber o que postar, será que eu estou postando certo? Eu sei que isso é uma grande dificuldade da minha audiência, tá? Eu sei que é um problema real do qual vocês passam. Até por isso que eu decidi que esse seria o primeiro conteúdo. Até por isso que eu decidi que essa seria a primeira grande barreira que a gente iria vencer. Tá? Eu sei que vocês têm barreiras para vencer. Eu sei que vocês têm dificuldades. Acabei de responder aqui uma pergunta no Instagram em que o seguidor falava: mas por que foi que você deletou a conta antiga, meu velho? O que foi que aconteceu que fez você deletar a conta antiga? E eu falei, cara, quando eu comecei a conta antiga, né? Quando eu comecei a ser profissional na conta antiga, eu tinha aí 1.400, vamos arredondar para ficar inteligente a noção. Eu tinha 1.800 seguidores divididos entre familiares e amigos. Eu sei que muitos de vocês, quando começaram as contas de vocês, já tinham uma massa crítica ali de familiares e amigos. E então a gente tem que entender que quando eu estou falando para um público, eu tenho que entender se esse público é real ou não. Então, sei lá, imagina que você tem 10 mil seguidores. Quantos desses seguidores realmente estão ali porque querem aprender com você? Então hoje, com essa conta aqui que foi construída, que já está rodando, já está operando há 2 meses, eu tenho 1.800 seguidores, mas 1.800 seguidores que estão aqui, que querem aprender com o meu conteúdo, que querem crescer com o meu conteúdo. É um número completamente diferente. Quando eu entrego um conteúdo, eu sei que as pessoas vão absorver e vão utilizar aquele conteúdo do jeito certo. É tudo diferente. Então a grande resposta é: porque eu posso, tá? Porque eu posso, não importa o tamanho da minha conta. Se eu tiver 1 seguidor, se eu tiver 0 seguidor, eu posso construir tudo isso do jeito certo. Porque tem estrutura, tá? Porque tem método. Tem método para criar esse conteúdo todo dia, tem método para gerar valor e tem método para gerar resultado. Eu sei que às vezes a gente fica com muito medo, né? Ah, será que dá certo? Será que vale a pena? Eu não sei se eu teria essa coragem. Se você tem método, se você sabe o que está fazendo, isso não é uma dificuldade, tá? É importante deixar muito claro que essa maneira de criar conteúdo todos os dias que eu vou trazer aqui para vocês não é truque, não tem truque aqui, sabe? Não tem truque, não é automação, não é essas ferramentas que a gente baixa por aí e que ficam querendo montar as coisas prontas pra gente. Não é, tá? Não é. É uma forma de criar conteúdo orgânica, simples e que vai fazer uma coisa muito benéfica para o teu perfil, tá? Vai fazer uma coisa muito benéfica para o teu perfil, que é quando eu crio conteúdo dessa forma, eu conheço melhor o meu produto e conheço melhor o meu cliente. Sabe por quê, gente? Imagina o seguinte, tá? Eu tenho certeza que você passa por essa situação. Tenho certeza que você passa por essa situação. Se eu perguntar para você se você sabe como gerar resultado no teu cliente, você sabe. Se eu perguntar para você assim, cara, deixa eu colocar um aluno na tua mão, deixa eu colocar uma coisa para tu fazer, você consegue fazer e me entregar com perfeição? Eu sei que você sabe fazer isso. Entretanto, na hora de criar conteúdo, na hora de mostrar para os outros que você sabe, que essa pessoa pode confiar em você, você não sabe como criar esse conteúdo. É como se você tivesse um grande quebra-cabeça guardado numa caixa e você sabe, e você tem o desenho mental do que é aquele quebra-cabeça, mas você não consegue entregar para o teu público o mesmo desenho que você vê. Então o conteúdo ele tem justamente essa função. O conteúdo, quando ele é bem feito, quando ele é publicado, quando ele é ordenado, né? Quando ele tem lógica, o conteúdo ele tem essa função: desenhar para o teu público um quebra-cabeça. Desenhar para o teu público um quebra-cabeça.
Anota isso, tá? Anota isso porque esse entendimento é fundamental para a gente entender duas coisas aqui. Entenda duas coisas comigo. É a primeira, tá? Não existe, cara, não existe. Não existe método mágico. Não acredite em ninguém que diga que você tem resultado em uma semana, em duas, que seu engajamento vai explodir em uma semana, em duas. Até um trabalho pequeno tem que ser visto como um trabalho de longo prazo. Sabe, são 2 meses de produção de conteúdo. Eu te pergunto honestamente o que é que você fez nos últimos 2 meses do seu ano. Qual foi o resultado que você colheu nos últimos 2 meses do seu ano? Se você conseguiu ter um acúmulo de 1.800 seguidores engajados em 2 meses do ano. Como é que isso é feito, né? Como é que essa estrutura é planejada? 1, 2 conteúdos por dia, todo dia, vídeos regulares, lançamentos regulares. O que você tem feito? O que você tem feito? Então é bom a gente entender que quando eu posto um conteúdo, quando você faz uma publicação, aquela publicação não tem nada de especial. Entenda isso. Quando você faz um post, você não pode romantizar o resultado do teu post. Esquece o resultado de um post. Não é com isso que você tem que se preocupar. O que você tem que se preocupar é se esse post está fazendo sentido com todos os outros. Se quando o público olha para o teu perfil, ele sente que ele está vendo algo similar. Ele sente que está vendo algo que faz sentido. É muito comum quando eu entro no perfil de outras pessoas, e hoje no conteúdo do meio-dia, quando eu vou fazer análise de perfil, você vai ver como é comum. Quando eu for mostrar o que vocês têm que enxergar, você olha para o perfil da pessoa e fala: caraca, realmente faz sentido, realmente isso aqui não está conectado. É uma pessoa que de repente ela diz que fala só para mulheres, e aí tem ali um exercício de supino, e ali tem uma puxada, e ali tem um termo que normalmente o público masculino usa, e ali tem um desejo que o público masculino busca, e ali tem uma paleta de cores que não é óbvio, não tem gênero para cor, né? Mas que o cérebro masculino capta com mais rapidez. Então todo esse conhecimento de como eu posiciono tudo isso vai fazer diferença na hora de produzir os meus conteúdos, tá? Vai fazer diferença na hora de produzir os meus conteúdos. Então, não romantize o conteúdo. Em segundo ponto, entenda que eu tenho um quebra-cabeça. Presta atenção, tá? Eu tenho um quebra-cabeça, mas eu não tenho um quebra-cabeça único, tá? Eu não tenho um quebra-cabeça único. O que eu quero dizer com isso? Eu vou te ensinar sobre um assunto. Então vamos supor que eu vou te ensinar sobre a melhor forma de ganhar massa muscular no quadríceps. Vou utilizar aqui o público do personal, que é o público que mais frequenta aqui a página. Mas se você é de outro nicho, não se preocupa, o conhecimento é o mesmo. Como ganhar mais massa muscular no quadríceps? Eu tenho uma forma ideal de fazer isso. Só que existem várias formas de eu pintar essa tela, de eu pintar esse quadro. Existem várias maneiras de eu te explicar como desenvolver isso. Não tem uma maneira única. Eu não tenho garantias de que quando eu te explicar a maneira que eu acho que é a perfeita, você vai entender do que eu estou falando. Eu não tenho garantias disso, percebe? Eu não tenho garantias. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso te ofertar outras pinturas, eu preciso te ofertar outras maneiras, falando sobre o mesmo assunto, falando sobre o mesmo tema, para que aquilo comece a ficar enraizado na tua cabeça. É uma coisa que a gente chama de gatilho da familiaridade. Você precisa ficar familiar ao conteúdo. Familiar ao conteúdo. Quantas vezes você já não chegou num ambiente em que você não se sentia confortável naquele ambiente, e aí o tempo foi passando e aquilo foi ficando natural para você? Você começou a gostar até de estar ali. Isso é o que acontece quando a gente é familiar, tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente posta um conteúdo, uma dúvida muito comum das pessoas me trazerem é:
Santa Rosa, eu tenho medo de ser repetitivo, eu tenho medo de estar falando sobre os mesmos conteúdos. E é importante que a gente entenda que a gente precisa ser repetitivo. O nosso público ele só vai ficar familiar ao nosso conteúdo, o nosso público ele só vai entender do que a gente está falando se a gente repetir conteúdo com muita frequência. Só que não é repetir tipo, hoje eu falo sobre quadríceps, amanhã eu falo sobre quadríceps, quarta eu falo sobre quadríceps. Não é assim. É repetir telas, sequências. Durante 2 semanas eu vou falar sobre um tipo de assunto. É uma tela de um assunto. Então, durante 2 semanas eu tenho uma linha editorial onde eu falo sobre o quadríceps construído na cadeira extensora. Legal. Depois de mais 2 semanas eu vou falar sobre o quadríceps construído no agachamento. Depois de mais 2 semanas eu vou falar sobre o quadríceps construído com dieta. Eu estou falando sempre sobre a mesma construção, eu estou falando sempre sobre o mesmo tipo de resultado, só que de formas diferentes. Percebe? E aí o público começa a ver aquele conteúdo, aquilo começa a fazer sentido. Ou, por exemplo, eu poderia inclusive falar da mesma forma. Só que eu mudo a foto, eu mudo a cor, eu mudo o formato de conteúdo. Quer dizer, às vezes é vídeo, às vezes é texto, às vezes é carrossel, às vezes é certo e errado. Falando sobre a mesma coisa e o público começa a entender. E quando o público começa a entender, o público começa a engajar. A engajar. E aí o que acontece aqui é o seguinte, tá? Olha que interessante. Quando você cria esse conteúdo, em sequência, você gasta menos tempo. Presta atenção, você gasta menos tempo. Você fica mais produtivo e você produz um conteúdo melhor. Por quê? Porque quando eu tenho uma tela de conteúdo, quando eu sei que na semana eu vou falar sobre como construir coxa no quadríceps, os erros que as pessoas cometem nesse exercício, um passo a passo para fazer esse exercício, o segredo que ninguém te conta sobre aquele exercício e exemplos práticos dos meus alunos que já tiveram resultado com esse exercício. Quando eu tenho ali um padrão, eu não preciso gastar energia pensando, meu Deus, sobre o que eu publicar? Sobre o que é que eu vou publicar? Não, eu já sei, eu já tenho uma tela. Eu vou simplesmente mudar ali a forma da publicação, mas eu já sei o que é que eu vou publicar, entende? Então vai ficando tudo muito mais prático, vai ficando tudo muito mais simples. Ok? É importante que você entenda que quando você desenvolve uma estrutura de conteúdo, você não tem mais dificuldade de pensar qual conteúdo publicar. Você vai sempre publicar o mesmo tipo de conteúdo, só que você muda detalhes. No caso, por exemplo, eu mudo a minha roupa, eu mudo o meu cabelo, eu mudo o cenário, mas eu estou falando sempre do mesmo conteúdo. E isso vai ficando assimilado para vocês. Eu vou usar até o exemplo do meu aluno, o Felipe, tá? O Felipe Silou. Felipe Silou começou comigo ano passado, quando ele tinha uns 3.000, 4.000 seguidores na conta, assim, uma coisa assim, 5.000 seguidores na conta, nada mais que isso. E ele veio me procurar e eu falei, velho, não dá pra te atender, porque ele me falou que fazia 200 coisas ao mesmo tempo. Era professor de faculdade, queria criar conteúdo, tinha 3 produtos e o Instagramzinho dele era pobrezinho, fraco, tinha pouquíssimo conteúdo. Eu falei, cara, dificilmente você vai ter o resultado que você quer, porque você já faz muita coisa. Você já faz muita coisa. E quando a gente faz muita coisa, né, quando a gente quer atingir muitos públicos, dificilmente a gente tem o nosso resultado desejado. Então a primeira coisa que eu indiquei para esse cara foi, bicho, escolhe uma coisa aí. Escolhe um assunto, escolhe um produto que você faz melhor que todo mundo esse assunto, você faz melhor que todo mundo esse conteúdo. Foca somente nisso. Esquece todos os outros, tá? Foca somente nesse conteúdo e esquece todos os outros. Aí ele falou, beleza, eu vou fazer isso. Vou testar, vou fazer a prova. E aí ele falou, vou falar só sobre glúteo. Eu tenho alunas, tenho resultado com as alunas nessa questão de construir glúteo. Já tinha um produto nesse segmento que estava ali perdido e esquecido porque ele já estava focando em 1000 coisas. E aí ele fez uma sequência de 1 semana só falando sobre aquele conteúdo. E aí do nada ele olhou para aquilo e falou, peraí,
Foi muito fácil produzir esse conteúdo. Foi muito fácil chegar nesse resultado. Porque é um assunto que eu domino, porque é um assunto que eu consigo falar com facilidade. Ele até brinca, eu só falo sobre isso aqui no barzinho com os meus amigos. E aí quando eu cheguei, beleza, agora faz de novo. Faz de novo, só que mudando as palavras, faz de novo mudando as fotos, mudando os teus alunos. E no final faz uma oferta. E aí, dentro dessa brincadeira de criar sempre conteúdo no mesmo segmento, ele foi o primeiro aluno aqui que chegou na marquinha de 100 mil reais de faturamento. E aí ele recebeu essa plaquinha da Eduz. Tem até um vídeo dele lá no canal do YouTube. Foi o primeiro personal que bateu 100 mil reais com consultoria online comigo. E aí ele mostrou até essa plaquinha lá no nosso vídeo, criando conteúdo somente para o mesmo público. Público que quer construir glúteo. Só isso, não tem segredo. Simples e qualificado. E aí quando você for ver no perfil dele é só isso. É glúteo, 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 glúteo. Agora, depois que você fica expert em um assunto, aí você vai mudando. Pega um outro conteúdo. E aí você entra na página do cara, tem lá 13 mil, 14 mil, sei lá, seguidores, e você fala, não tem como imaginar que esse cara tinha 4 mil seguidores ano passado, entendeu? Mas por quê? Falando sobre o mesmo assunto, gente. Falando sempre sobre o mesmo assunto. E olha que interessante. Para que você entenda como produzir esse conteúdo, eu preciso primeiro te falar o que você não pode fazer. Eu preciso te falar o que você não pode fazer em hipótese alguma. Eu vou pegar aqui meu caderninho de conteúdos, tá? Aqui no meu caderninho eu guardo algumas informações. Eu guardo aqui informações sobre vocês. Pois é, informação sobre vocês. Todo mundo que está no meu perfil aqui segue essa lógica aqui. Segue essa lógica de faixa etária, segue essa lógica de gostos pessoais, idade, faixa financeira, profissional. Tem mais ou menos as mesmas dores, os mesmos desejos e aspirações. Busca mais ou menos a mesma coisa na internet. E quando eu produzo conteúdo só dentro desse universo, entendeu? Isso aqui é o que a gente chama de persona. Por isso que eu tenho conforto em falar aqui pra vocês. Por isso que isso aqui não é difícil. Porque quando eu tô falando pra vocês, eu tô falando pra uma pessoa. É como se eu estivesse batendo um papo no bar com um grande amigo. E eu sei exatamente como me comunicar com esse amigo, porque eu sei que ele tem ali necessidades parecidas com aquela que eu tô mostrando. Então, por isso que muitas vezes eu falo de exemplos, eu falo de situações, tu fala, caraca, é mesmo, bicho. Isso funciona muito bem pro meu trabalho. Porque eu tô falando pra você, porque eu tô produzindo conteúdo pra você. Percebe? Essa é uma das grandes vantagens. Essa é uma das grandes vantagens de criar o conteúdo acertado. E o grande erro que a gente comete, quando a gente quer começar a criar conteúdo, é você não ter isso aqui, bicho. É você não ter esse mapa. Gente, se você não tem esse mapa da mina, é difícil você crescer. Se você não tem um mapa da mina do teu conteúdo, é difícil você avançar. Se você não sentou e não escreveu sobre o teu público, sobre o que ele é, sobre o que ele deseja, você vai ficar com dificuldade. Se você não coloca quais são as dores dele, você vai ficar com dificuldade. Se você não coloca o que ele deseja, você vai ficar com dificuldade. Eu vou dar só um exemplo para você de algo que aconteceu na mentoria do Viver de Consultoria. Nesse sábado, estava conversando com uma aluna e a gente foi construir esse mapa de dores, né? Eu perguntei para ela, vai lá, me conta quais são as principais dores das suas clientes. E ela falou o seguinte, as principais dores são fáceis, né? Elas são mães, elas não treinam porque elas têm que fazer muitos afazeres domésticos, porque elas têm que cuidar da família, porque elas têm que trabalhar o dia inteiro. Eu falei, calma. Me explique isso com calma. Elas têm afazeres domésticos, elas cuidam da família, elas ficam em casa cuidando da família, elas trabalham o dia inteiro. Como é que elas trabalham o dia inteiro? Porque elas vão no trabalho. Eu falei, calma, tá errado isso aqui. Olha que detalhe que às vezes a gente não consegue enxergar. Se ela vai pro trabalho e ela passa o dia inteiro fora. Ela passa o dia inteiro fora. Então ela nem sequer cuida da família. Ela não cuida da família. A dor dela, às vezes, é não ter tempo para ir para casa cuidar da família. Quem tá com os filhos dela é a moça que cuida do lar, ou é a mãe, ou é a avó, mas não é ela.
Então você não pode misturar. Por quê? Porque quando eu for falar para essa pessoa que ela não está treinando, por quê? Eu tenho que falar que ela não treina porque o trabalho é longe da academia, porque ela não consegue arrumar horário, porque o dia é muito atarefado. Mas eu não vou falar que é porque ela está com muito compromisso em casa, porque isso não é verdade. Então, sem ela perceber, ela cria dois públicos completamente diferentes dentro do mesmo mapa. E aí quando ela vai publicar conteúdo, um conteúdo tem muita curtida, um conteúdo tem muito engajamento, porque está falando para o público certo, e outro conteúdo, ó, tá às moscas. E ela não sabe por quê. Eu não sei se já aconteceu com vocês. Sabe, você produz um conteúdo, aquele conteúdo bomba, e você vai fazer outro conteúdo e o conteúdo ninguém nota. Não sei se já aconteceu com vocês. Isso acontece, gente, quando a gente está criando conteúdo sem perceber para o público errado, para o público diferente, que não está no nosso mapa. Então isso tem que ter muito claro no perfil de vocês, no conteúdo de vocês. Beleza? Entendam isso, eu tenho que produzir o conteúdo certo. Porque aí quando você está produzindo o conteúdo certo, você não vai correr o risco de você abre uma caixa de pergunta, as pessoas fazem pergunta que não tem nada a ver com o teu trabalho. Você faz uma enquete, sempre está muito dividido. Gente, é muito comum. Eu faço uma enquete e pergunto assim, gente, o que vocês mais preferem ver no meu perfil? Hipertrofia ou emagrecimento? E tá meio a meio. Cara, se você faz uma pergunta dessa e tá meio a meio, teu público tá dividido. E o teu público tá dividido porque você não está focando em um público. Porque você não está focando só na hipertrofia. Porque você não está focando só no emagrecimento. Beleza? Então, tudo bem. Depois que eu descubro o que eu não posso fazer, deixa eu falar um pouco aqui da estratégia do Felipe. Deixa eu trazer esse conteúdo, deixa eu trazer esse ensinamento para vocês através da estratégia do Felipe. Tá? O que foi que eu mandei pro Felipe fazer que deu o giro de chave no perfil dele? Tem um passo a passo, tá? Tem uma sequência lógica, que é inclusive o que eu vou querer que vocês façam aqui, tá? Anota no caderno, porque vocês vão produzir isso durante essa semana. Aproveita que é segunda-feira e vai ser ótimo para vocês produzirem conteúdo de segunda até sexta sem dificuldade. Produzir conteúdo de segunda até sexta sem dificuldade. Anota essa sequência aqui. Primeiro de tudo, gente, vamos criar um conteúdo, tá? Vamos criar um conteúdo de barulho. Vamos criar um conteúdo que chame o nosso público pra gente. Vamos criar um conteúdo que deixe muito claro pro público sobre o que é que a gente quer falar. Então, a primeira coisa que você vai fazer agora, tá? Assim que acabar essa live, você vai abrir uma caixa de pergunta, tá? Você vai abrir uma caixa de pergunta e vai abrir um post. Você vai fazer as duas coisas. Caixa de pergunta e post. Na caixa de pergunta você vai escrever o seguinte: o que você quer ver no meu perfil? O que você quer aprender no meu perfil? Comenta aqui embaixo, preciso muito da sua opinião. Legal, show de bola. E no feed você vai perguntar o seguinte, você vai dar duas opções daquilo que você tem dúvida. Você pensa assim, Júlio, eu tenho dúvida sobre o que eu vou falar. Mas eu tenho certeza que se você é personal, você tem dúvida se você vai falar sobre hipertrofia ou emagrecimento, se você vai falar sobre saúde ou performance. Você não tem dúvida se você vai falar sobre treino e culinária, entendeu? Você tem, as dúvidas do que você vai falar estão muito ali parecidas. Então você vai falar para o seu público o seguinte: gente, preciso muito da opinião de vocês. Muito da opinião de vocês. O que vocês preferem ver aqui no meu perfil? O que mais interessa a vocês? 1. Você escreve o primeiro assunto. 2. Você escreve o segundo assunto. Legal, beleza. Você vai deixar isso aí por 6, 7, 8 horas. A manhã toda aí no teu perfil circulando. E aí quando chegar ali na hora do almoço, você vai observar o que o pessoal mais falou. Deixa o teu público te dizer o que ele mais precisa. E aí, agora que vem o truque, tá? Você vai olhar as pessoas que comentaram e você vai pegar no teu papelzinho, na tua agendinha, no teu mapa, e vai anotar quem são essas pessoas. Legal, o Roberto, ele falou que gosta de hipertrofia. Beleza, o Roberto, ele tem mais ou menos 30 e poucos anos, o Roberto aparenta... Você fala um pouco sobre essa pessoa. Sabe por quê? Porque se tem um Roberto, tem vários Robertos. Se tem uma Márcia,
tem várias Márcias. E quando você produz o conteúdo para o Roberto, focando apenas no Roberto, vários Robertos aparecem, vários Robertos se sentem identificados. E é exatamente isso que você vai fazer durante a semana. Quando você estiver escrevendo o conteúdo, você vai escrever como se estivesse escrevendo para esse cara. Júlio, como é que eu faço para validar isso aqui? Como é que eu faço para validar isso aí? Você pega 1, 2, 3 pessoas que fizeram essa pergunta e você publica esse conteúdo e fala, chega no privado dessa pessoa e fala, fala meu velho, beleza? Cara, eu publiquei um conteúdo sensacional, eu vi que você tinha respondido lá o que você gostava, esse conteúdo que foi especialmente para você. Você publica, pede a opinião dessa pessoa e vê se ela gosta. Gostou? Repete. Beleza, esse é o básico. E aí agora vai para a sequência de conteúdo. Lá no final da tarde você vai publicar o primeiro conteúdo. E o primeiro conteúdo é o mais legal. Passo a passo. Gente, todo perfil precisa ter passo a passo. Todo perfil precisa ter passo a passo. Passo a passo para ter mais, para gerar mais, para conquistar mais. Aquilo que você resolve. Passo a passo para conquistar mais hipertrofia, passo a passo para conquistar mais seguidores, passo a passo para fazer bolos melhores, passo a passo para fazer uma maquiagem mais bonita, passo a passo para descobrir o teu propósito, passo a passo para queimar gordura. Você vai fazer um passo a passo. Júlio, como é que eu faço um passo a passo? Divida em 5 etapas, tá? Faça um post em 5 etapas. Pode ser um carrossel com 5 fotos, pode ser um texto com 5 etapas, onde você define o que a pessoa tem que fazer. Ah, ela tem que se matricular na academia, ela tem que escolher os melhores exercícios. O que é esse passo a passo? Defina esse passo a passo. Primeiro conteúdo, tá? Primeiro conteúdo. Se você for avançado, se você quiser jogar no nível hard, já para hoje, você aperta o botão de promover ali. Se você tiver o gerenciador de anúncios e quiser fazer um anúncio mais elaborado, melhor ainda. Mas vamos começar do leve. Você aperta o botão de promover do teu Instagram e bota 5, 6 reais durante 5 dias. Você vai deixar essa postagem rodar no teu Instagram durante esses 5 dias. Tá bom? Ela vai rodar no teu Instagram durante esses 5 dias. Tô falando o que o Felipe fez, tá? Presta atenção. Vai rodar no teu Instagram durante esses dias. Por quê? Porque eu quero falar com o Roberto. Eu quero que o Roberto receba esse meu conteúdo. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou ajudar o Instagram a achar o Roberto. Então quando eu aperto lá o botão de promover, ele vai pedir para mim que é um público, né? Então eu crio um público parecido com os interesses do Roberto. Roberto tem mais ou menos tantos anos, gosta de mais ou menos tais coisas. Entende? E aí eu vou mandar para essas pessoas esse conteúdo. Olha que interessante. E aqui vai uma dica muito importante, tá? Cara, muito importante, vocês erram muito nessa merda. Presta atenção, gente, quando você vai criar o conteúdo pro Roberto, né? Júlio, quando eu vou colocar o interesse do Roberto, o Roberto ele quer saber de hipertrofia. Então, eu vou pesquisar sobre o quê? Aí o cara inocente acha que o Roberto quer saber só de musculação, quer saber só de massa muscular, quer saber só de treino. Não, cara. Às vezes o Roberto quer saber de futebol, às vezes o Roberto quer saber de política, às vezes o Roberto quer saber do conteúdo da maromba, às vezes o Roberto quer saber de suplemento. Lembra que o Roberto está em vários lugares esperando ser convocado. É um erro muito grande a gente achar que as pessoas estão só dentro daquele universo. Eu brinquei ontem, né? A pessoa falou assim, ah, Júlio, o meu público de personal tá onde? Caraca, às vezes ele começa a povoar ali os teus seguidores com o Roberto. Aí quando chega na terça-feira, você chama a atenção do Roberto. Gente, como é que a gente chama a atenção do nosso público? É explicando o que é hipertrofia? Todo mundo comete esse erro, né? É explicando o que é hipertrofia? É explicando o que é o assunto? Não, gente. A gente não chama a atenção do nosso público explicando o que é. A gente chama a atenção do nosso público explicando o que ele faz de errado. As pessoas estão muito mais interessadas em saber... Escuta isso. As pessoas estão muito mais interessadas em saber o que elas fazem de errado do que saber do que elas fazem certo. Se você sair dessa informação, se você sair dessa live somente com essa informação, você já ganhou ouro.
tá? E quando a gente vai no Google pesquisar uma solução, a gente pesquisa uma solução quando a gente está doente, tá? Ninguém que está vivendo plenamente vai lá no Google pesquisar como viver ainda mais. A gente vai no Google pesquisar remédio quando a gente está quebrado. Então, o primeiro conteúdo que você vai publicar na terça-feira é 5 erros que você está cometendo e te impedem de conquistar mais hipertrofia. Ou conquistar mais massa muscular que seja. Você vai mostrar pro Roberto, você vai mostrar para aquele cara onde é que ele tá errando, velho. O que ele tá fazendo que ele não tá conseguindo ganhar lá mais massa muscular. Você vai mostrar quais são os 5 erros que o teu público mais comete. Se possível, na foto da capa, você tem que já deixar gritante uma coisa que ele faz muito errado. Bem agressivo mesmo, pode ser uma foto dele comendo assim um mingau de aveia, e aí um X bem grande falando, tá errado. E ele vai pensar, peraí, tá errado, não pode fazer isso. Ou então ele fazendo um exercício que ele sempre faz na academia, e um X bem grande. Peraí, não pode fazer esse exercício? Calma, deixa eu ver esse conteúdo. E aí você gera uma preocupação genuína nesse cara. Porque, peraí, agora ele quer resolver o problema. Esse cara me falou de uma coisa que eu tô fazendo errado. Calma aí, eu tenho que resolver esse problema para ontem, eu não posso esperar. Eu quero resolver esses 5 erros. E aí, lembra, tá? E todo dia você vai começar a publicar caixa de pergunta. Porque você vai começar a descobrir se o Roberto realmente quer resolver esse problema. E aqui vai o truque, tá? Ah, Júlio, as pessoas não perguntam na minha caixa de perguntas. Faça caixas de perguntas segmentadas e ajustadas para o teu público. Sabe por quê, gente? Porque assim, caixa de pergunta também é familiaridade. Se ninguém vê você usando caixa de perguntas, as pessoas não perguntam para você. Eu não gosto, eu não uso caixa de perguntas. Eu não faço pergunta pra ninguém. Eu não faço isso, mas não quer dizer que meu público não faça. Então a gente tem que entender que às vezes a caixa de pergunta também é um conteúdo. Então beleza, se eu coloquei lá os 5 erros, eu vou na minha caixa de pergunta e falo assim, ó. Professor, como é que resolve esse problema? Faça perguntas pra você. Não se sinta pequeno, não se diminua. Se o público não está perguntando, dê o primeiro passo. E vá lá na caixa de perguntas, faça uma pergunta que seu público gostaria que você fizesse baseado naquele conteúdo que você publicou. E o que vai acontecer é, as pessoas que estão olhando o teu conteúdo, olha que louco, as pessoas que vão olhar teu conteúdo, elas vão sentir que aquela pergunta foi para elas e elas vão ficar felizes. Poxa, eu não fiz essa pergunta, mas eu gostaria de ter feito aquela pergunta. Em algum momento essas pessoas também vão começar a perguntar. Porque uma pergunta gera dúvida e uma dúvida gera outra dúvida. E assim consecutivamente. Olha que interessante. Então beleza, você falou desses 5 erros. E depois que eu falo dos erros, gente, eu preciso o quê? Começar a acertar. Certo? Eu preciso começar a acertar. E talvez uma dúvida aí, né? Mas Júlio, um passo a passo. Um passo a passo não é já uma maneira de acerto? Eu já não estou mostrando para aquela pessoa como que faz para dar certo e não necessariamente, tá? Porque no passo a passo você abordou aspectos gerais. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Gente, qual que é o passo a passo para começar um perfil do zero? Você vai lá, você cria o perfil, você agenda as 30 primeiras postagens, se define nicho, define dor, define persona, cria os anúncios no tráfego pago, faz uma sequência de investimento que vai de 0 a 100 reais no primeiro mês, depois você faz um produto de entrada, depois você faz uma semana de lançamento. Gente, isso é um passo a passo. Mas eu não estou dizendo para vocês exatamente o que é cada passo. Pode ser que vocês não conseguiram sair do primeiro. Pode ser que vocês não conseguiram resolver o primeiro assunto, percebe? Então, agora eu vou mostrar para esse cara como é que ele faz certo o primeiro passo. Calma aí, papai. Eu coloquei 5 erros aqui, eu vou te mostrar uma coisa que é para você fazer obrigatória, que você deveria estar fazendo certo. Aqui é onde a gente traz o que eu chamo de efeito paracetamol, tá? Júlio, o que é o efeito paracetamol? O que o paracetamol remédio faz, gente? O paracetamol, ele causa um alívio imediato. Ele não cura, ele causa um alívio imediato. Quando o público usa o paracetamol, ele vai continuar com o problema, mas ele vai ser aliviado.
E quando ele é aliviado, ele vai querer aquilo de novo quando o problema voltar. Então vamos supor, esse cara quer mais hipertrofia. O que está mais próximo de hipertrofia para esse cara? Vamos pensar, o que está mais próximo de hipertrofia para esse cara? É chegar daqui a 30 dias e olhar na balança e ver que ele ganhou 5 quilos, ou ver que ele aumentou 4 centímetros de braço, ou terminar um treino e sentir um pump, sentir que o músculo dele treinou. Sim, porque eu tô falando com o público geral, pode ser que esse cara treine e sinta que não tá treinando, ele fica desmotivado. Então beleza, então agora eu vou mostrar, eu falei que um dos erros era, ele não tá treinando os músculos do jeito como deveria. Coloquei que isso é um erro, por exemplo. Então agora, na quarta-feira, o teu post é como fazer o máximo de hipertrofia fazendo isso. E você deixa muito claro o que é isso. Então no caso seria como gerar o máximo de hipertrofia fazendo rosca direta, fazendo bíceps. Tô dando exemplos aqui, tá? Vocês podem fazer o ajuste de acordo com o nicho de vocês. E aí nesse módulo mais prático, eu mostro para ele como sentir a musculatura alvo, como terminar o treino com pump. É muito importante para ele ter resultado. E eu digo, né, eu começo a mostrar por que ele não está tendo resultado. Falo do que o professor de musculação passa para ele normalmente. Ele vai começar a se identificar e falar: caraca, bicho, olha como é que esse cara sabe como é que é o meu treino. É isso mesmo que eu faço, e por isso que eu não tenho resultado. E aí eu já dou ali um ensinamento para ele. Olha, você vai fazer uma técnica desse jeito, você vai se posicionar desse jeito, você vai contar tantos segundos, você pode fazer uma isometria. Eu dou uma explicação, eu dou um paracetamol para ele ir para academia, executar, ele vai terminar o treino com o braço inchado, ele vai falar: caraca, velho, funcionou. Eu gerei mais hipertrofia para ele? Não gerei mais hipertrofia. Mas eu gerei a sensação para ele de que conquistar hipertrofia é possível. Gente, quando você cria um conteúdo, você não somente cria um conteúdo para dar uma resolução, mas um conteúdo, ele cria uma oportunidade. Anota isso, que isso é importante. O teu conteúdo tem que criar uma oportunidade. Teu conteúdo tem que criar uma oportunidade para o teu público. E aí ele viu aquilo e falou: cara, legal, funcionou. Se funcionou, e quando ele for treinar de novo os outros exercícios, olha como a mente é engraçada. Ele vai para os outros exercícios e ele não vai conseguir ter aquele resultado, porque a mente é muito engraçada. Olha como o ser humano é. Eu peço para vocês fazerem assim, ó. Se eu pedir para vocês virarem de lado e fazer a mesma coisa, vocês não sabem mais fazer. Vocês não sabem mais fazer. Quer explicação? Tem gente que aprende a fazer leg 45, mas continua fazendo errado leg 80, continua fazendo errado leg horizontal. Sendo que o fundamento é o mesmo. Como é que pode? O fundamento é o mesmo. Entende? Tem gente que sabe treinar perna, mas acha que tem algum segredo para treinar superior. O fundamento é o mesmo. Eu estou falando de estrutura. Tem gente que acha que o conteúdo para musculação é diferente do conteúdo para quem faz astrologia. Não é. O fundamento é o mesmo. É por isso que quando você é esperto e pensa fora da caixa, você consegue entender que meu conteúdo pode ser apropriado por qualquer pessoa. Eu estou dando exemplos para personal, mas o exemplo pode ser utilizado por qualquer pessoa. Então, o Roberto, ele vai fazer aquilo e ele vai ficar triste. Ele vai ficar chateado porque os outros exercícios não estão tendo o mesmo nível de resultado. Ele vai começar a ficar triste com o treino dele. E ele vai vir constantemente no teu perfil atrás do paracetamol. Ele vai vir constantemente no teu perfil atrás do resultado, atrás da resolução do problema. E o Roberto, ele tem um amigo, o Maurício, que também tem o mesmo problema. E o Roberto fala: Maurício, vem ver o conteúdo desse cara, velho. É provável que o Roberto tenha um amigo parecido com ele. É provável que o Roberto não tenha um amigo chamado Senhor Mauro, de 80 anos. Ou não é provável que o Roberto tenha uma amiga chamada Michele, de 16 anos. É provável que o Roberto tenha amigos parecidos ali com ele, com gostos parecidos. Então o Roberto, ele começa a enviar teu conteúdo para outras pessoas. Olha como é que é a magia da distribuição. Eu crio para uma pessoa, eu distribuo para essa mesma pessoa, e essa pessoa, quando gosta do meu conteúdo, traz mais pessoas para o meu perfil. Percebe como o crescimento acontece? As pessoas começam a falar do teu perfil. Não é o que você produz, é para quem você produz. Não é o que você produz, é para quem você produz. Por isso que qualquer conteúdo funciona, por isso que qualquer conteúdo gera resultado. Desde que a gente saiba que eu estou falando para as pessoas certas. Então, beleza. Então agora, na quarta-feira, eu mostrei uma estratégia para esse Roberto e ele vai querer mais.
Aí olha que legal, na quinta-feira eu trago repertório. Na quinta-feira eu trago repertório. Eu vou mostrar para o Roberto mais duas possibilidades, tá? Mais duas possibilidades de exercícios que ele poderia fazer. E aí de repente é um conteúdo onde eu coloco 2 dicas extras para ganhar mais hipertrofia, 2 segredos para ganhar mais hipertrofia, 2 segredos para construir mais bíceps, para construir mais quadríceps. Eu amplio a informação para esse Roberto. Ele começa a pegar aquele conteúdo, ele começa a consumir aquele conteúdo. E olha que lindo, quando chega na sexta-feira eu tenho 2 opções. Quando chega na sexta-feira eu tenho 2 opções. Eu posso complementar esse meu assunto fazendo um tutorial, tá? Porque eu falei do assunto pro Roberto. Agora na sexta eu posso fazer um vídeo. Cara, beleza, eu sei que você fez isso, só que agora eu vou fazer um vídeo te mostrando exatamente como que eu estou executando esse movimento. Ó, você vai fazer aqui, você vai encaixar. Aí pode ser que o Roberto assista esse vídeo e fale assim, cara, tem esse detalhe aqui que eu não fiz, eu vou fazer de novo. Ele continua aprendendo, ele continua assimilando, ele continua tendo resultado, continua funcionando para ele. Olha que interessante isso. Ou eu posso simplesmente abrir uma live, abrir uma caixa de pergunta no meu feed perguntando: como é que você quer? Qual é a tua maior dúvida? Olha que louco. Qual é a maior dúvida que você tem? Como é que eu posso te ajudar? Olha como é diferente a caixa de pergunta da sexta-feira. Olha como é diferente a caixa de pergunta da segunda-feira, onde eu pergunto se a pessoa quer hipertrofia e emagrecimento. E olha a caixa de pergunta da sexta-feira, onde eu pergunto qual é a maior dúvida desse cara. Se esse cara consumiu o meu conteúdo durante a semana, ele vai ter dúvidas. E aí as dúvidas começam a aparecer. E aí, gente, depois que você termina uma semana, você descobre que você tem uma máquina de produzir conteúdo. E quando você começa a criar conteúdo nichado para o mesmo segmento, você descobre que não dá para sair desse conteúdo. Porque calma, o Roberto tem dúvidas. O Roberto quer saber de opções, o Roberto quer saber de resultado. O Roberto vai chegar no meu privado perguntando se eu monto consultoria. O Roberto vai chegar no meu privado perguntando se eu posso ajudar ele. Porque ele quer mais, o paracetamol não é mais suficiente. E aí eu descubro que, cara, eu não tenho nem tempo. Eu não tenho nem tempo de falar sobre emagrecimento, eu não tenho nem tempo de falar sobre diabetes, eu não tenho nem tempo de falar sobre postura, eu não tenho mais tempo, porque eu tenho que ajudar o Roberto, todo dia ele me manda dúvida, todo dia ele me entrega questões. Olha que louco. Então eu pego esse mesmo modelo de conteúdo e eu repito. Se você entrar no perfil do Felipe, é isso que você vai encontrar no perfil do Felipe. Ele falando sempre sobre o mesmo assunto, ele falando sempre da mesma maneira. O perfil do Raí é do mesmo jeito, o perfil de uma infinidade de alunos é do mesmo jeito. Depois que a gente cria essa máquina de operacionalizar nosso conteúdo, a gente não para mais de criar conteúdo. Entenda, gente, que muitas vezes o conteúdo que você não faz é apenas fuga, é apenas uma desculpa para você não dar o primeiro passo. E eu não sei qual é a tua desculpa. Eu não sei se é porque eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo de não ser bom o suficiente, eu tenho medo de não... Eu sou muito perfeccionista. Minha mãe, quando eu era mais novo, ela dizia que eu ia dar certo em tudo, ela dizia que eu era muito bom. Na minha academia eu sou muito bom e eu tenho medo de descobrir que eu não sou tão bom assim, eu tenho medo de não ser validado pelas pessoas. Gente, o conteúdo é só a ponta do iceberg. O conteúdo é o primeiro passo. Criar conteúdo é o primeiro passo, e depois você tem uma infinidade de coisas que você precisa fazer. E quando você não quer dar o primeiro passo, você está simplesmente fugindo da tua responsabilidade. Fugindo da tua responsabilidade. Eu estou aqui dando conteúdo para você desde as 5 da manhã. Porque eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei que eu quero atingir, eu sei que quem assistiu essa live se beneficiou com essa live. E eu sei que quem se beneficiou vai voltar amanhã e vai voltar depois, porque quer aprender e cansou de fugir da responsabilidade, cansou de fugir, cansou de ser vítima. Eu sei que você cansou de fugir, eu sei que você cansou de deixar para depois. Eu sei que você já entendeu que 2021 é teu ano, que 2021 você não vai cometer os erros que você cometeu ano passado. Percebe? Mas você vai fazer isso dando o primeiro passo. Você vai fazer isso dando o primeiro passo. E o primeiro passo foi dado, tá? O primeiro passo foi dado, a gente está começando. Lembrando que se você quer continuar nessa experiência, se você quer receber todos esses conteúdos, se inscreve na MCI, tá?
O link está lá na minha bio para você se inscrever na MCI. Missão, Conteúdo e Influência. Vai acontecer dos dias 25 a 29 de janeiro. Tudo isso aqui que eu estou te ensinando, lá eu vou ensinar de uma forma muito mais profissional, muito mais agressiva, muito mais direcionada. Você vai aprender o que é preciso para fazer teu perfil crescer, vencer todos os teus medos e fazer dinheiro com o Instagram, fazer dinheiro com a internet. Viver disso, viver disso. Fazer exatamente o que eu e os meus alunos temos conseguido fazer hoje, tá? Não perde a oportunidade, vai lá, faz sua inscrição e temos um encontro marcado amanhã, 5 da manhã e hoje às 12h11 em outra live. Sugiro que essa próxima live você assista no YouTube, tá? Porque a avaliação de perfil, enfim, a experiência é diferente. Te vejo lá.